Pessoal, hoje temos muitas novidades da DC, porque vocês sabem, né? Quando o James Gunn dá entrevista, sempre sai coisa boa envolvendo o DCU. E eu separei aqui uma lista de tudo que a gente vai falar, de todas essas novidades. Um projeto misterioso que foi cancelado recentemente, a troca de título do filme da Supergirl, confirmado o final das filmagens da série Lanternas para julho, e o mais importante disso tudo é que o James Gunn falou sobre o Batman do DCU. O que ele espera, o que ele quer, como que a gente pode esperar esse Batman, assim como a Mulher Maravilha. Hoje sim é uma tonelada de novidades, então bora lá começar, roda a abertura. E pessoal, só antes da gente começar, eu tenho um recado aqui para dar, mas primeiro eu tenho que trazer essa caixa que foi enviada pela loja oficial da DC. Vocês conhecem, né? A loja oficial da DC tem vários produtos dos personagens da DC e recentemente eles começaram a vender os produtos oficiais do filme do Superman. Deixa eu pegar a caixa aqui de novo, ó. Aqui, ó, tem camiseta com o logo do Superman do filme. Tem camiseta branca estilizada com o logo um pouquinho mais azul. Tem caneca do filme do Superman. Tem também almofada do Superman com dois lados. Essa daqui é do jornalzinho do Planeta Diário. E para os inscritos aqui da Batcaverna, tem um cupom de desconto. Olha só, se vocês colocarem um cupom de Batcaverna, vocês vão ter um descontinho aí nos produtos do filme do Superman. Ah, que irônico, né? Batcaverna e dá desconto para os produtos do Superman. Mas é isso daí. Se vocês querem comprar os produtos, só clicar no link aqui embaixo. Muito obrigado à loja da DC. Inclusive, eu vou abrir, ó, essa camiseta azul que eu achei linda para usar já nesse vídeo. Aqui, ó. Que coisa muito bonita, hein? Cara, essa camiseta é linda. E aqui eu vou fazer como nos canais de moda que a gente já só... agora sim, pô! Aqui, ó, é o Superboy. É isso aí, muito obrigado à loja oficial da DC. E se vocês querem uma camiseta como essa, só clicar no link aqui embaixo. Vamos colocar essa caixa de volta. É muito exercício pro Gabriel asmático, não dá. Agora sim, dado o recado que eu queria dar, vamos começar falando sobre essa entrevista do James Gunn à revista Rolling Stone. O primeiro assunto a se destacar é que o James Gunn confirmou do nada que um projeto foi cancelado. Só que ele não revelou qual projeto que foi cancelado. Ele apenas disse que a prioridade, né, no DCU é realmente a questão dos roteiros. Ele não vai fazer um filme que o roteiro não esteja bom. E no caso desse projeto cancelado, estava todo mundo muito empolgado em fazer e tal, mas na opinião dele, o roteiro não estava bom. E se o roteiro não está bom, ele não vai fazer. E imediatamente as pessoas nas redes sociais começaram a debater qual projeto que foi cancelado. Porque do jeito que ele falou, realmente ficou parecendo que é um projeto que já tinha sido anunciado. Uma coisa eu tenho certeza, não é o Waller. Porque na semana passada ele tinha falado no Threads que a série da Amanda Waller ainda estava em desenvolvimento. Muito difícil que ele iria cancelar uma coisa ou outra uma semana depois, sabe? Isso nos deixa com as seguintes alternativas. Pode ter sido o Authority, pode ter sido o Gladiador Dourado, Monstro do Pântano ou o Sargento Rock. Eu não acho que seja o Sargento Rock, porque a DC estava querendo filmar o Sargento Rock. Já estava até buscando o ator. E para eles estarem buscando o ator, é porque o James Gunn já tinha aprovado o roteiro. Provavelmente, tá? Sargento Rock segue on hold, né? Em pausa. Um dia talvez ele volte ou talvez ele nunca mais volte. Mas cancelado ele não foi. O Monstro do Pântano também não parece ser o projeto que ele estava falando, porque era algo que iria acontecer mais pra frente, sabe? E isso nos leva pro projeto que eu acho que é o Authority. Porque o Authority já tinha aquele rumor que o roteirista era o Jeremy Slater, que todo mundo sabe não é um grande roteirista. Me desculpa, Jeremy Slater. Me desculpe, família do Jeremy Slater. Mas é verdade. Assim, vamos ser justos com o Jeremy Slater. Nos projetos que ele se envolveu, ele nunca se deu muito bem, né? Talvez ele seja o dedo podre, talvez ele seja o azarado. Ou talvez ele não seja um grande roteirista. E a gente também comentou um rumor esse ano que a Authority poderia virar uma animação. O que poderia ser um certo descontentamento da DC com o próprio roteiro, sabe? Sabe, de alguém tentando fazer com que o projeto saísse em outra mídia, né? Porque talvez fosse mais fácil de emplacar. De todos esses projetos, eu diria que o Authority é o que mais tem chance aí de ter sido, o degolado da vez. O outro assunto aqui é a mudança do título do filme da Supergirl.
Porque até então, o filme se chamava, né, Supergirl, Mulher do Amanhã. E aí foi confirmado pelo James Gunn que nada de Mulher do Amanhã, só Supergirl. E o James Gunn também comentou que ele não é muito fã desse negócio de título do super-herói, subtítulo. Lembrando que eles tinham trocado, né, o nome do Superman Legacy para só Superman, porque aquele título poderia passar a sensação que era um filme olhando para o passado, enquanto que eles queriam, né, vender uma imagem do futuro do Superman da DC. E por isso que eles deixaram só Superman, muito mais fácil de vender, muito mais simples. E acho que tá certo, né, trocar o filme da Supergirl Mulher do Amanhã para só Supergirl. É muito mais assertivo, muito mais simples. Supergirl deu, acabou, pôster ali, sem estresse, pro marketing é muito mais fácil. E olha, o James Gunn tem um pouco de razão de ficar reclamando desse negócio de 2 pontos subtítulo. Todos os filmes hoje tem isso, né? Que saco. Eu confesso que eu tenho uma certa saudade dos números, né? Superman 2, Supergirl 2, Batman 3. Agora, eu quero ver como é que eles vão fazer na questão do Brave and the Bold, hein? Porque Brave and the Bold... aí, James Gunn, vai chamar de Batman e Robin? Vamos lembrar do histórico, o nome Batman e Robin pro filme dos anos 90, né? O maior flop da história do Batman. Talvez eles não queiram. Ou talvez eles queiram. Justamente para ser ousadia e alegria. Batman e Robin flopou nos anos 90? A gente vai fazer o nosso Batman e Robin que não vai flopar. Porque é Batman e Robin, pô. Respeita, Batman e Robin, tem que respeitar esse título. Se eu fosse o James Gunn, eu chamaria de Batman e Robin. Até porque não dá pra chamar só de Batman, porque a gente tem o The Batman, né? E aí sim poderia ficar um pouco confuso, né? Você tem um que é o The Batman e você tem o Batman. Chama de Batman e Robin, eu quero ver. Chama de Batman e Robin, eu ia adorar. Batman, The Brave and the Bold. Ok, aí tudo bem. Só que ele falou que não gosta de 2 pontos alguma coisa. Por isso que eu acho que é difícil de ser Batman, The Brave and the Bold. É Batman e Robin, a gente vai ter que ser Batman e Robin, não tem outro nome. E a outra notícia no dia de hoje é que as filmagens da série dos Lanternas vão ser encerradas em julho. O que é uma ótima notícia, porque não teve nenhum estresse na hora de gravar essa série. É por isso que é bom, né, você só começar a gravar quando o roteiro tá bom. Essa é a vantagem. E quando eles encerrarem, né, a gravação da série dos Lanternas, não vai ter nenhum, né, projeto da DC em gravação no momento. É claro que logo deve começar as filmagens do Cara de Barro, mas talvez aconteça esse período de que não vai ter nada sendo gravado. E a outra coisa boa dessa notícia é que em breve a gente vai ter algum tipo de divulgação da série. Não pode demorar tanto, né? Porque depois do filme do Superman, a série do Pacificador, o projeto seguinte é a dos Lanternas, a não ser que seja adiado. Mas eu acredito que não, eles vão deixar ele pro primeiro trimestre de 2026. Ou seja, saindo antes de Supergirl. Se você parar pra pensar, é até um prazo um pouco apertado, né? Mas também não deve ter tanto efeito especial essa série. É diferente de Supergirl, né? Supergirl realmente precisa de muito efeito especial e um tempo maior para ser produzido. E agora sim, vamos falar da grande notícia do dia, porque o James Gunn falou sobre Mulher Maravilha e Batman do DCU. Começando, claro, com o Batman. E o James Gunn falou um negócio interessante, porque ele disse que tá conversando com a pessoa que tá escrevendo o Batman. E nisso ele confirmou que não tá escrevendo o Batman. E olha, quando ele diz isso, é um pouco de balde de água fria para aquele sonho que a gente tem do James Gunn tá fazendo o roteiro do World Finest. Porque se ele disse que não tá escrevendo o Batman, porque ele não tá escrevendo o Batman. A não ser que seja ele fazendo aquele joguinho de palavras, né? Ele não tá escrevendo o filme do Batman, James Gunn, você nos pegou. Mas, bem, existe essa possibilidade dele não tá escrevendo nada envolvendo o Batman e ele só tá orientando esse roteirista misterioso que tá escrevendo o Batman. Quando ele diz que essa pessoa tá escrevendo o Batman, eu pressuponho que seja o Brave and the Bold. E aí a gente não sabe que roteirista é esse, é um outro roteirista misterioso. Assim como o da Mulher Maravilha. E quando ele começou a falar mais especificamente do Batman, ele começou a dar algumas dicas do que ele quer que seja o Batman. Porque ele disse bem claramente que não quer um Batman camp, não quer um Batman engraçado. Ele acha que encontrou uma vertente para trabalhar o Batman e é isso que ele quer fazer. E inclusive é esse o ponto que ele tá orientando o roteirista do filme do Batman. E pra gente ter uma ideia de como talvez seja o Batman dele, ele citou várias HQs do Batman que são as favoritas dele. E nisso ele disse assim, ele gosta bastante do Batman de Grant Morrison, aquela run dos anos 2000. Ele citou, claro, a HQ do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, não tem como fazer, só maluco não gosta dessa HQ. Ele citou o Batman Longo Dia das Bruxas e ele citou Batman Corte das Corujas. E assim, isso é muito importante, porque quando o James Gunn citava as HQs favoritas do Superman, a gente imaginava que o filme do Superman teria, né, uma inspiração nessas HQs. A gente olhando ali os trailers do Superman, parece uma fusão de Superman All-Star, Legado das Estrelas, Superman 4 Estações,
como ele realmente tinha prometido. Realmente parece uma fusão desses conceitos. Se a gente pegar a mesma mentalidade e levar pro Batman, e ele juntar essas 4 coisas do Batman, cara, aí ele vai entregar o melhor Batman de todos os tempos. Na boa, né? Vai ser fácil. Olha, eu sou muito vendido, mas essas 4 HQs são muito boas. A mais fraca dessas 4 aí é o Corte das Corujas, na qual eu considero uma ótima história do Batman, só que ela também não tá na Masterpiece, que são essas 3 aí, né? Batman de Grant Morrison, toda a saga que Grant Morrison criou ali, que passa pelo Damon, passa pela Luva Negra, a morte do Batman, o Batman Descansa em Paz, né? Depois, quando temos o Batman e Robin, que na verdade não é o Batman Bruce Wayne, sim o Batman Dick Grayson, mas aquela HQ ali é sensacional. Corporação Batman, tudo de Grant Morrison com Batman é perfeito, né? Não tem muito o que reclamar. E Grant Morrison tem essa visão do Batman que consegue pegar aquelas coisas da Era de Prata e dar uma atualizada, né? Sempre tem um plot twist envolvendo. Não é que abre mão do fantástico. Grant Morrison adora o fantástico, mas também tem aquela coisa mais grounded, com os personagens sentindo emoções reais, sabe? Não é super, hiper, mega bobinho. E como o James Gunn falou esse negócio de que ele não quer uma história mais funny, né? Não quer um Batman mais engraçado, eu fiquei com a sensação que a run do Batman de Grant Morrison é o mapa da mina, sabe? É ali. O que a HQ do Cavaleiro das Trevas pode contribuir na visão dele? Primeiro que essa HQ do Cavaleiro das Trevas é a base do Batman moderno, né? Foi revolucionário. Mas eu imagino assim, ó, tentando ser mais específico, eu gosto daquelas narrações do Batman, sabe? Aquela coisa bem anos 80 que o Frank Miller fazia. Talvez esteja um pouco datado. Confesso que em alguns momentos é um pouco datado toda a narração, né? A cidade está quente. O crime, essa cidade. Mas talvez dê pra dar uma atualizada pegando a ideia, sabe? Porque a narração da HQ é muito legal, sabe? Você se envolve completamente. Quando é bom, é muito foda. A HQ do Longo Dia das Bruxas, que é uma das minhas HQs favoritas do Batman, não é a favorita, porque tem outras, mas o que eu amo dessa história é o mistério, né? É um dos melhores casos de detetive do Batman, na minha opinião. Eu até acho que Vitória Sombria tem momentos melhores, assim, que é a continuação do Longo Dia das Bruxas, tá? Mas o conjunto da obra, as duas histórias, eu acho que são fenomenais. Então, assim, ó, o legado do Longo Dia das Bruxas que o James Gunn pode trazer é realmente a questão do mistério. É um longo mistério que o Batman precisa resolver. E também tem a questão que vários vilões aparecem, né? No Longo Dia das Bruxas e no Vitória Sombria. Talvez ele aproveite uma questão dessa. Essa questão de ter vários vilões é sempre polêmica, né? Porque no Longo Dia das Bruxas e no Vitória Sombria, funciona bem pra caramba, né? Os vilões estão muito bem lá. Aí no Rush, né, nem tanto, né? Que é o mesmo escritor. Mas como será que ele poderia colocar no filme, né, vários vilões ou tentar condensar vários vilões? Não é muita cara de James Gunn, mas eu também não acho tão impossível disso acontecer. O filme do Superman tem vários personagens. No caso, são heróis, mas o foco realmente tá no Superman. Talvez ele possa fazer a mesma coisa, eu não sei. Eu consigo ver funcionar. Não é uma coisa que eu diria que é impossível de ser feita. E eu não tô falando de colocar 30 vilões, né? Eu tô falando de colocar 3 ou 4 e talvez um ou outro contribuir, mas tendo um vilão principal. E ele citar a Corte das Corujas eu acho muito legal, porque eu acho que essa história merece mais reconhecimento, porque as pessoas sempre odiaram Scott Snyder na internet, fãs de quadrinhos, e eu sempre achei esse hate muito exagerado. É óbvio que ele não é o melhor escritor do Batman, mas ele tem ótimas ideias, eu acho que ele é muito criativo. E quando ele criou Corte das Corujas, é uma coisa que nunca tinha acontecido antes, sabe? É uma história que tem tudo a ver com Batman. E ele criou isso em 2011, quando era difícil ter novas ideias. Ele teve uma nova ideia que se encaixou perfeitamente no caminho do Batman, sabe? O mistério pode não ser tão bom como o Longo Dia das Bruxas, mas tem um vilão bem interessante, sabe? Esse grupo, né? O que ele representa pra Gotham, pro Batman. Eu não sei, eu acho uma história muito boa. As 6 primeiras edições são excelentes. Aí depois as outras nem tanto assim. Que é quando a saga da Corte das Corujas vira a Noite das Corujas. A Noite das Corujas, eu acho que dá uma caída, mas a saga da Corte, que vai até o labirinto ali, que eu acho que é excelente. Ali eu acho que é excelente. Mas o conjunto tudo, né, junta, fica só ótimo. Enfim, ele tá citando várias coisas aqui que são muito foda do Batman. Poderia ter citado um Batman Ego, né, seu James Gunn? Poderia. Mas eu entendo, o Matt Reeves já citou um Batman Ego, talvez ele não queira citar também. Faz parte, eu dou essa passada de pano, tá, James Gunn? Eu passo esse pano. Beleza, agora vamos falar da Diana Prince, né? James Gunn falou uma coisa que, olha, eu achei corajoso da parte dele falar. Porque ele comentou que adaptar a Mulher Maravilha entre todos os heróis grandes ali da DC é o que ele considera o mais fácil. E ele justificou esse pensamento no sentido de que, ó, o Batman e o Superman já tiveram muitas versões ao longo dos anos no cinema. A Mulher Maravilha não teve tantas. Então ele tem uma margem para trabalhar baseado nos quadrinhos que pode surpreender a galera
que não tá ligado, né, nesse core das histórias da Mulher Maravilha. Digamos que o máximo que o grande público conhece da Mulher Maravilha é o que eles viram no filme da Mulher Maravilha de 2017. E tem muitas outras coisas, né? Aquilo dali é a ponta do iceberg da história da Mulher Maravilha. A ponta, porque ainda é baseado na origem dos 952. A perspectiva dele, eu não acho que esteja errada. Ele tem razão, ele pode surpreender sim, né? Pegar uma run específica que querer adaptar. Greg Rucka nos anos 2000, George Pérez nos anos 90, no geral são esses. Greg Rucka do Rebirth. Mas eu acho que tem um outro lado, que é adaptar Mulher Maravilha, porque tem muitas nuances. É uma personagem que, na minha opinião, tá? Cada um vai ter a sua visão nisso. Mas eu acho que é uma personagem muito difícil de adaptar. Porque eu tenho a sensação que o público em geral tem uma visão da Mulher Maravilha e os fãs querem uma outra coisa da Mulher Maravilha. Então, como conseguir conciliar as duas coisas? Isso que eu acho muito difícil. Talvez você só precise convencer o público em geral que tem uma outra Mulher Maravilha do outro lado, que eles não conhecem, que talvez é uma Mulher Maravilha bem mais fiel às HQs, e que pode ser muito popular. Ou talvez não, ou talvez seja difícil. Pô, eu sempre cito a Mulher Maravilha do Reino do Amanhã, que eu acho que realmente é uma personagem bem legal naquela história complexa, que tem vários pontos de vista dos personagens, mas é uma Mulher Maravilha que é uma Mulher Maravilha que, ó, eu mato. Se for pra vencer a guerra, né, e acabar com esse negócio aqui, eu mato. E também é uma Mulher Maravilha que se envolve com o Superman, então é duplamente criticada pelos fãs da Mulher Maravilha. Só que aquilo também é uma Elseworld, então tem toda uma passada de pano por ser uma Elseworld. Mas se aquela Mulher Maravilha fosse a base da Mulher Maravilha do DCU, eu acho que ela ia ser muito criticada. A Mulher Maravilha tem que ser aquela embaixadora da paz, né? Tem que sempre prezar por salvar a vida das pessoas. E é isso que eu acho difícil, porque os fãs têm uma exigência muito alta da Mulher Maravilha. De como que ela vai agir, algumas nuances de personalidade, o símbolo que ela representa por ser a primeira heroína que a gente teve. Então sempre existe uma exigência de nunca errar a Mulher Maravilha, sabe? E isso reverbera em coisas muito pequenas, como aconteceu, né, no Critical Commandos, né? A Cersei faz parte do lore da Mulher Maravilha. Mas a Cersei apanhou pro Doninha lá. E o pessoal não perdoou, sabe? É um absurdo a Cersei perder pro Doninha. E o pessoal criticou muito essa parte, porque ela de fato foi nerfada. A minha grande crítica com a Cersei naquela história é que ela some depois, né? Depois que ela é presa, ela simplesmente some. Ela é descartada como se não fosse nada na série. A minha crítica nem é tanto pra questão da nerfada. É questão, né, que o roteiro não soube trabalhar ela como personagem. Usou ela só como acessório pra fazer o negócio andar. Mas veja como era uma coisa muito pequena e o pessoal pegou no pé. E na Mulher Maravilha é isso. Todo detalhe na adaptação, todo diálogo, qualquer atitude pode ser motivo de crítica. É por isso que eu vejo que é difícil, porque você tem que ser perfeito. Ainda mais depois da Mulher Maravilha Gal Gadot, que é uma Mulher Maravilha que deu certo, mas tinha muitas críticas. Então, James Gunn, eu concordo e discordo. Eu entendo o que você quer dizer da questão da adaptação. Só que ainda assim, mesmo você olhando por todo o lore da Mulher Maravilha, os 80 anos de história que ela tem, eu ainda acho que não é uma tarefa fácil. Pra mim não é só uma questão de pegar o quadrinho e tentar adaptar o quadrinho. É uma questão de conseguir equilibrar a Mulher Maravilha guerreira, a Mulher Maravilha embaixadora da paz, todo o aspecto do lore que é importante acertar, não fazer aquele negócio do ser filho de Zeus, ir pro lado de ter sido criada no barro. São muitas nuances, muitas pequenas coisas que precisa acertar, e isso que eu considero difícil. Eu, por exemplo, acho o Batman muito mais fácil de adaptar do que a Mulher Maravilha. Mesmo que o Batman tenha tido 500 adaptações diferentes no cinema. Galera, agora é a vez de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acham disso. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e dá-lhe DC. E esse foi o vídeo conversando sobre as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.